Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente está aqui para trazer informações que preocupam um pouquinho para a sequência do Grêmio e para a sequência do trabalho do Grêmio com o de Gustavo Quinteiros. Possível briga do Quinteiros, discussões com lideranças do elenco vazaram. Informações do Alex Bagé, tá? Isso que eu vou trazer abaixo aqui. E do Diogo Rossi. Quinteiros teria se desentendido com três jogadores cascudos do elenco do Grêmio. E com isso esses jogadores foram afastados dos jogos. A gente vai listar agora aqui eles, mas antes de trazer essa informação, eu quero pedir muito o teu apoio. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí sobre o assunto, para ajudar o canal a crescer de gremista para gremista, quebra essa para mim aí, tá bom? Ajuda que a gente cresce, a gente cada vez vai trazendo mais informações do Grêmio, trazendo conteúdo que nem esse aqui, tá bom? Agora vamos para as informações. Primeira das tretas que teve de uma semana para cá que vazaram do CT Luiz Carvalho. João Pedro, na terça-feira da semana passada, ainda exatamente uma semana atrás, durante um treinamento do sistema defensivo, foi passado para ele fazer determinada função de posicionamento. Ele discutiu, falou, não, mas eu prefiro jogar assim, e foi dito para ele, não, a gente quer sim, faz isso que a gente está pedindo. Mais ou menos esse tom um pouco mais viu essa discussão. E o João Pedro parece não ter gostado, se exaltou, discutiu com o Quinteiros, foi retirado do treino. No dia seguinte, treino contra o Azures, antes ainda da estreia contra o Atlético Mineiro, jogo treino contra o Azures do Paraná, no CT Luiz Carvalho, ele foi colocado no terceiro time do Grêmio para atuar. E a gente viu que no fim de semana começou o Igor Serrote de lateral, no intervalo saiu o Serrote e entrou o João Lucas. E o João Pedro caiu para a terceira opção do Grêmio por causa dessa discussão com o Quinteiros. E não se sabe agora, tem que ver como é que vai ser a escalação para o jogo dessa quarta-feira contra o Sportivo Luquenho. Se o João Pedro volta, se foi uma coisa de um jogo só, ou se vai perdurar essa punição, entre aspas, a ele. O segundo caso é o volante Cuejar. Cuejar estaria insatisfeito e teria ido reclamar do jeito que ele está sendo utilizado. O Cuejar gosta de jogar mais com a bola passando por ele, dar o passe e tal. E no sistema de Gustavo Quinteiros, o Cuejar é um jogador marcador. A armação do jogo não passa por ele, sai com os zagueiros, vai pelos laterais e pelo vijaçante, ele fica só como um primeiro. O Cuejar não gosta de atuar assim, foi reclamar e foi dito, não, esse é nosso sistema de jogo, a gente vai atuar assim. O Cuejar não teria gostado e também, vocês podem ter reparado que ficou no banco para jogar o Camilo contra o Atlético Mineiro. E o terceiro, e o caso, acho que foi o mais grave, assim, pode-se dizer, desses três, é o Franco Cristaldo. O meio argentino Cristaldo, segundo informações também passadas pelo Alex Bagé, tá sempre da fonte, porque a informação é dele, ele que tem a fonte, teria recebido uma promessa de Gustavo Quinteiros, que ele jogaria contra o Atlético Mineiro de titular. Tá? E o Quinteiros, a princípio, teria passado essa notícia somente para o Cristaldo. Ó, eu e tu aqui, tu vai jogar. Porém, essa notícia vazou para a imprensa. E o Quinteiros chegou à conclusão, pô, eu só falei pro cara. Talvez ele não tenha dito para a imprensa, diretamente, o Cristaldo, mas ele pode ter dito para fulano de tal, foi um amigo dele que vazou e até chegar no ouvido da imprensa. Ou seja, o Quinteiros tinha passado a informação somente pro Cristaldo, o Cristaldo lançou adiante. E quando chegou na empresa, o Quinteiros teria se irritado com o Cristaldo, e o sacado do jogo, tanto que ele fica no banco e nem entra contra o Atlético Mineiro. E depois dessa promessa, entre aspas, quebrada, por este motivo que a gente recém citou, o Cristaldo teria ficado muito insatisfeito e teria discutido também. O discutido que eu falo não é discutir e tal, de brigar, é uma cobrança em cima, assim. E acabou magoando o jogador argentino. Esses são os três casos. A gente nota que são três jogadores importantes, eu digo na questão de liderança do elenco gremista, e que se os resultados acabarem não vindo nas próximas rodadas, pode escalonar para uma coisa maior. Sem tomar partido de lado nenhum aqui, só trazer uma breve observação. Tirando o Cuejar, que esse foi contratado do Quinteiros. Mas João Pedro e Cristaldo estavam acostumados com o sistema Renato Gaúcho de treinar. O Renato era mais paternalista, defendia jogador. Bom, vocês sabem como todo mundo que é gremista sabe como é que o Renato trabalhava.
Já os três profissionais, maioria deles os argentinos, e aqui eu estou colocando Quinteiros porque é assim que ele é, a maioria dos treinadores argentinos que trabalham aqui, eles são mais frios assim nessa lida com o jogador. É uma relação chefe e chefiado. Que o treinador é o chefe da equipe, né? É o comandante. E é essa relação, então eu aqui decido como é que vai ser e vocês vão. Não tem muito aquela conversa, não tem passar a mão na cabeça, não tem ser o paizão do jogador. E isso daqui a pouco pode estar minando isso daí também no elenco dos jogadores que estavam acostumados com o trato do Renato, que era completamente diferente do Quinteiros. O fato é, tem essas rusgas, e eu acho bacana que sejam rusgas de especificamente questões dentro de campo, tá? Dentro de campo, e não seja questões extra-campo, o fulano não gosta de mim, isso e aquilo. Não. Questões dentro do campo, isso é positivo. Mas tem que ver também como vai ser conduzido. Os três jogadores que tiveram essa entrever com o Quinteiros na semana passada não jogaram. Essa punição vai ser só de um jogo, vão voltar, eu acredito que sim. E se for assim, o Quinteiros lida bem, ele já passa o recado para todo o elenco. Ó, vocês têm um comando e vocês têm que seguir esse comando. Caso não queiram discutir isso não de uma forma amigável, vocês já sabem qual é a punição. Mas daqui a pouco, se o João Pedro ficar fora muito tempo, o Cristaldo, o próprio Cuejar, aí o Quinteiros não vai estar punindo os jogadores, vai estar punindo o time. Porque, por exemplo, teve que entrar o João Lucas no lugar do Serrote. O João Lucas é muito inferior ao João Pedro. O Grêmio não utilizou o Monsalve, ficou sem meio de campo e tal. A gente sabe da qualidade do Cuejar pro meio campo. Ele está punindo o clube, o time inteiro e não só o jogador. Então é isso, galera. Eu quero saber o que vocês acharam dessas tretas aí do Grêmio com o Quinteiros, dos jogadores do Grêmio com o Quinteiros, as tretas dos bastidores do Grêmio. Comenta aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos até o próximo vídeo.